E aí galerinha, investindo de tudo na área, meu nome é Jordi e vamos lá para mais o que? Um vídeo, né galerinha? Sabemos que a nova onda do momento é o Pix, né? Mas você sabe o que é o TED, o que é um DOC e quais diferenças que essas duas formas de transferências de dinheiro elas têm? Não? Então se liga no vídeo que eu vou te falar qual a diferença entre TED e DOC. Nem todo mundo sabe, né, a diferença entre TED e DOC. As duas formas bastante utilizadas para fazer transferências de dinheiro, seja de maneira online ou nos caixas eletrônicos. Muitas vezes o TED e o DOC são as únicas formas de fazer algum pagamento ou depósito quando o Pix está indisponível. Por exemplo, o TED e o DOC são o que resta para efetuar essa transferência. Mas por que existem essas duas modalidades de transferências de dinheiro? Qual a diferença entre TED e DOC? É importante que as pessoas que consomam produtos bancários saibam como tudo isso funciona. Assim, dá para escolher qual é a opção mais vantajosa para o momento que você está passando quando não tem mais Pix. Pensando em tudo isso, eu resolvi fazer esse vídeo, né, e mostrar nesse vídeo um pouco sobre como funcionam esses tipos de operações, a diferença entre TED e DOC. Uma das principais dúvidas dos usuários é quanto tempo demora para um TED cair na conta depois de feita a transação. Essa pergunta nos leva a uma das principais diferenças entre TED e DOC. O TED cai no mesmo dia e permite transferências com valores acima de R$5.000. Por outro lado, as transferências de DOC só caem no próximo dia útil e possui um limite máximo de R$4.999,99. Por causa de R$5.000 aí, nem assim começou, dá um centavo. Vale lembrar também que as transferências de TED caem no mesmo dia somente se elas forem realizadas até as 5 horas da tarde. Após esse horário, elas só serão creditadas aí no contar do destino no próximo dia útil, ou seja, no mesmo horário em que cairia um DOC. Outra diferença entre TED e DOC é o valor mínimo para as transações. Na prática, não existe um valor mínimo definido pelo Banco Central para que sejam feitas essas transferências, mas o próprio banco pode determinar algum valor para efetivar uma transferência de TED ou de DOC. As tarifas para os dois serviços também podem ser valores diferentes e são definidas pela instituição financeira. Na prática, para realizar uma transação, não existe diferença entre TED e DOC. Praticamente as transações, como for fazer na prática, são parecidas. Ambos são necessitados de uma conta de origem, né, de onde o dinheiro irá sair, e uma conta de destino, onde o dinheiro vai chegar. Na conta de origem, para que seja possível efetuar as transferências, é preciso que haja o valor a ser transferido ou algum limite oferecido pelo banco. As transferências podem ser feitas pelo aplicativo do celular, pela internet, banking, através dos caixas eletrônicos disponibilizados pelo banco. O cliente também precisará ter informações de segurança para ter acesso à sua conta. A partir daí, basta que os interessados eles preencham os dados da conta de destino, escolher a opção TED ou DOC, tenha dinheiro disponível para a transferência e eventuais taxas e confirmar a transferência. Simples, não, galera? Quais são as informações necessárias para realizar o TED e o DOC? Bem, os dois tipos de transações eles pedem as mesmas informações para que as transferências sejam concluídas com sucesso, ou seja, não há diferença entre TED e DOC quando o assunto são os dados solicitados pelo banco. Agora você viu, né, um pouco das diferenças do TED e do DOC. Agora a gente vai entender um pouco mais da particularidade de cada uma dessas transferências. Primeiro, o que é a transferência TED? A transferência TED é a sigla para a Transferência Eletrônica Disponível, criada em 2002 aí pelo Banco Central, 2002. O TED pode ser considerado mais vantajoso que o DOC para conseguir ser creditado na conta de destino em poucos minutos. No entanto, como você sabe, o TED cai no mesmo dia somente se for feito até as 5 horas. Por isso, é importante estar atento aos horários antes de fazer a sua transferência. Mas por que isso é importante? Muitas vezes, a transferência TED pode ser cobrada ou ter um valor de taxa mais alto do que o DOC. Contudo, se você realizar após as 17 horas,
as duas terão o mesmo efeito. Ou seja, nesse caso não vale a pena pagar mais pelos mesmos resultados. Portanto, é importante saber esses detalhes, né, para economizar em taxas e obter as melhores vantagens. E a transferência DOC? Bem, DOC é a sigla para Documento de Ordem de Crédito. A sua principal característica é ser uma transferência que é acreditada somente no próximo dia útil à transação. Como você sabe, outra diferença entre TED e DOC é que no caso do DOC, a transferência tem um limite máximo, que não pode ultrapassar os R$ 4.999,999. Assim como no TED, o DOC não possui um valor mínimo estipulado pelo Banco Central, mas possui características interessantes. Enquanto o TED só aceita transações até às 17 horas, o DOC consegue efetuar a transferência a tempo, caso elas sejam feitas até às 22 do dia anterior. Por isso, caso alguém tenha perdido o prazo de fazer um TED, ainda é possível realizar um DOC no mesmo dia para ser acreditado no próximo dia útil. Como você pode perceber, existem semelhanças e diferença entre esses dois tipos de transação, seja TED ou DOC. Os dois podem ser vantajosos dependendo do momento. Só que sabemos que quem quer agilidade, o Pix ainda é uma das melhores opções. Então, galerinha, era esse o vídeo que eu queria trazer, bem resumido sobre TED e DOC, se você não sabia. E se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação, que isso vai me ajudar bastante. Então, fiquem ricos e até o próximo vídeo.